Bom, pessoal, 2 semanas sem fazer vídeos, mas graças a Deus estamos aqui para falar desse tema tão especial, tão bom da gente falar um pouco sobre, que é a independência do nosso país. Lamentamos duas coisas. Primeiramente, o fato de essa enfermidade, vamos colocar assim, não é? Que está aí assolando o mundo, ela ter inviabilizado a realização de um desfile tradicional. A comemoração amanhã deve se realizar em escala bem diminuta, com manobras aí da Esquadrilha da Fumaça, hasteamento da bandeira, mas nada de desfile. Deve ter um pronunciamento do presidente da República também. Bom, é certo de ter, aliás, né? Um pronunciamento do presidente. E, em segundo lugar, lamentamos a decadência do patriotismo na nossa nação, que já não vinha lá grande coisa, mas agora então, com as agendas esquerdistas e o projeto educacional de retirar dos estudantes a importância de se falar do patriotismo, de desenvolver nos alunos essas noções cívicas. E aí isso ter criado gerações, a minha nos anos 90, enquanto criança, já era bem decadente, e a geração dos anos 2000 e 2010, essa então é que realmente retrocedeu nesse sentido. Nós realmente não temos comemorações como, por exemplo, aliás, como em muitos países, os Estados Unidos, que eu ia citar agora, talvez seja até o extremo máximo, um exemplo máximo de um patriotismo belíssimo. É um patriotismo que não tem nada a ver com essa ideologia da qual a esquerda quer pichar o nacionalismo ou o patriotismo, a ideologia típica dos anos 30 e 40, que alcançou a sua plenitude na Itália e na Alemanha. Infelizmente, é uma mancha na história da humanidade, esse processo. Bom, e aí nos Estados Unidos, então a gente vê uma coisa assim muito bacana das pessoas terem essa consciência da sua história, consciência patriótica, as pessoas falarem sobre o tema, as pessoas botarem nas portas das suas casas as bandeiras da nação, saberem o hino e tudo mais. As comemorações e celebrações também que são feitas, as paradas militares. É uma lástima que nós não tenhamos no Brasil algo parecido. Já não andava bem o patriotismo, mas ainda havia uma noção. Porém, essa coisa se tornou pior. Eu pensei em falar um pouco também sobre a questão dos heróis nacionais. O Tiradentes, ele é bom, é importante ser lembrado, embora a gente já saiba que muito do Tiradentes foi mito. Houve uma associação do Tiradentes com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi, vamos dizer assim, o mártir da Inconfidência Mineira, um movimento que queria separar Minas Gerais da coroa britânica, não, perdão, da coroa portuguesa. E ele foi um herói escolhido pelos republicanos quando deram um golpe na monarquia, em 1889. Houve uma disputa, na época, entre mineiros como representantes do Sudeste e os pernambucanos também como representantes do Nordeste, muito possivelmente com a figura do Frei Caneca, que participou tanto da tentativa de se separar da coroa portuguesa, se separar da colônia com a revolta, ou melhor dizendo, perdão, da colônia não, se separar do Reino Unido, do Brasil a Portugal e Algarves, em 1817, quando houve a Revolução de 1817 ou Revolução dos Padres, que ocorreu em Pernambuco devido à questão do aumento de impostos. Oficialmente é essa a razão: aumento de impostos e a seca do ano anterior, 1816, em Pernambuco, gerando insatisfação de vários,
mas também muito disso foi uma incitação da corrente liberal, pelo separatismo, pelo republicanismo. Vocês podem dar uma pesquisada sobre o assunto. E também o Frei Caneca participou da Confederação do Equador em 1824, mas aí talvez tenha sido um pouco problemático em se elencar o Frei Caneca como o maior mártir do Brasil, porque ele já não estava lutando contra o Império Português, mas sim contra o Brasil independente em 1824. Embora tivesse o ideal republicano, os republicanos muito possivelmente o repudiaram por esse motivo. E aí Tiradentes foi escolhido para ser o herói, né? A gente tem também a questão da retratação do Tiradentes, que é mítica, muito possivelmente essa forma com que ele é apresentado com cabelão e barbão, porque muito possivelmente, devido à questão da proliferação dos piolhos, rapava-se cabelo e barba dos presidiários e ele, muito possivelmente, deve ter morrido assim, no Largo do Rocio, assim se chamava a praça na qual ele foi enforcado e depois esquartejado, aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia chama-se Praça Tiradentes, em homenagem a ele. Bom, então é isso, gente. Fica aqui a nossa reflexão. Lamentamos a queda do patriotismo, mas enquanto houver um governo como o atual, nós ainda podemos ter um pouco de esperança e reforçamos aqui no nosso canal a reeleição de Jair Bolsonaro, ou se não ele, alguém que tenha a visão conservadora e desejamos que a nossa nação ainda possa ter essa retomada do gás, de um gás patriótico, vamos dizer assim, tá? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos vocês, que apesar dessa decadência, a gente possa ter um pouco de esperança no nosso Brasil. Ainda tem gente lutando para resgatar uma consciência nacional e patriótica no nosso país, que não tem nada a ver com aquilo que a esquerda quer pichar, com que a esquerda quer acusar todo patriota de ser, o que não é verdade. Os casos em que houve um nacionalismo extremo naquelas ideologias lá que a gente não pode nem citar, foram casos extremos, e isso não corresponde à regra, mas sim à exceção. E a gente sabe também que essas ideologias, na verdade, elas eram a favor de um controle do Estado muito grande sobre a vida dos indivíduos. Eram regimes totalitários, que não só eram autoritários, mas eles não viam diferença entre público e privado. O Estado se metia até nos assuntos particulares da vida das pessoas. A gente não pode nem chamá-las de cidadãos, não porque a gente não creia que essas pessoas fossem cidadãos, mas porque esse era o tratamento do Estado. Reiterando que nem todos na Alemanha foram a favor, né, daquela figura monstruosa e diabólica, nem na ex-União Soviética também. Esse então havia menos ainda, as pessoas eram forçadas a aceitar essa ideologia ou sofrer as consequências, né? E na Alemanha, aquele indivíduo, né, que a gente não deve citar aqui, teve 68% de aprovação, o que é alto e não isenta o povo alemão dessa barbaridade, dessa falta de visão deles na época. E isso manchou a história do povo alemão, um povo que historicamente, durante muito tempo, foi um povo cristão, berço do protestantismo. Também para os católicos, uma terra de grandes tradições católicas. Os cavaleiros teutônicos foram grandes representantes da fé cristã durante o medievo, o período final do medievo. Enfim, né? E a existência dessa ideologia aí dos anos 30, 40 foi uma lástima também, porque manchou a história do povo alemão. Bom, mas podemos ainda ter esperança então no nosso Brasil, porque ainda há gente de bem trabalhando,
gente com uma mentalidade não apenas conservadora, nacionalista também, todo mundo que repudie a esquerda e essa degradação moral que a gente vê hoje, né, a gente pode encontrar neles aliados, amigos, tá? Vamos dizer assim. E é isso, gente. Desejo a vocês um bom feriado amanhã. Nós do grupo desejamos um bom feriado para vocês amanhã. E que possamos, no ano que vem, se Deus quiser, comemorar um 7 de setembro diferente. Um grande abraço a todos e bom descanso também a todos vocês. É isso.